Bem-vindos! Hoje a gente mergulha numa ideia bem central da psicanálise, que, aliás, encontramos discutida em materiais como os da Sociedade Brasileira de Psicanálise e do Maranhão. A questão é, como é que nossos desejos mais profundos podem, na verdade, nos prender numa coisa chamada fantasia fundamental? Vamos tentar desvendar um pouco essa prisão que às vezes é até confortável, né? Ok, para começar, o que é exatamente essa tal de fantasia fundamental? Pode explicar um pouco? Pelo que eu li no material, é como se fosse um roteiro, sabe? Uma moldura simbólica que a gente nem percebe que tem. E usamos isso para dar um sentido, para organizar o real, aquilo que é difícil de colocar em palavras, né? Como, sei lá, a angústia ou até a intensidade do gozo, que não é só prazer, mas um excesso, talvez. Algo que estrutura como a gente se relaciona com o mundo, mas sem que a gente note diretamente. É isso, exatamente. E o interessante dessa moldura é que ela tem dois lados, né? Por um lado, ela dá uma sensação de ordem, de que as coisas fazem sentido, protege a gente do que parece caótico e insuportável lá fora, no real. Mas, por outro lado, essa mesma proteção pode virar uma armadilha. Ela acaba levando a gente para repetição, para uma certa estagnação, sabe? O sujeito fica ali acomodado no cenário que já conhece, evita o desconforto, evita a ansiedade de lidar com o que está fora daquilo. É fascinante como ela é protetora e limitante ao mesmo tempo. Hum, e aí fica interessante mesmo, porque o material que a gente viu menciona Lacan, né? Ele falava da análise como uma chance de, como ele chamava? Travessia da fantasia. E ele até diferenciava, né? Para o neurótico, essa travessia teria mais a ver com fantasias ligadas ao amor, talvez, e para o perverso, mais ligadas ao gozo. O caminho muda dependendo da estrutura da pessoa. Isso, perfeito. E essa fantasia, ela está totalmente conectada ao desejo. Lacan tem até aquela notação que ajuda a pensar nisso. O S barrado, o dólar, que representa o sujeito, cada um de nós. Sempre marcado por uma falta, né? Algo que nos move, que nos faz desejar. E tem um objeto A, minúsculo, que não é bem o objeto que vai satisfazer o desejo, mas é o que causa o desejo, o que bota a coisa toda para funcionar, muitas vezes de um jeito meio misterioso. A fórmula da fantasia, que ele escreve como SA, mostra justamente isso, como o sujeito S se relaciona com essa causa do desejo A, tentando organizar ou preencher ou até esconder aquela falta inicial que a gente sente. Então, atravessar a fantasia seria poder se relacionar com essa causa do desejo de um jeito menos rígido, talvez mais direto. Entendi, faz sentido. Então, o desafio clínico que o material aponta é esse: ajudar a pessoa a sair dessa espécie de prisão domiciliar da fantasia, onde tudo é familiar, previsível até, mas onde o movimento para o novo fica meio travado, né? Parece que nossa busca por conforto, por sentido, pode acabar virando a nossa própria gaiola, prendendo justamente o desejo que nos move. Então, para buscar um desejo mais autêntico, a pessoa teria que encarar um certo desconforto. Exato. E isso levanta uma questão importante sobre o objetivo da análise, né? Não é, tipo assim, destruir a fantasia. Ela é importante, ela nos estrutura, a gente precisa dela para se organizar psiquicamente. A questão talvez seja mais atravessá-la, entender como ela funciona, quais são os efeitos dela na nossa vida, tornar ela menos uma prisão e mais uma estrutura flexível, sabe? Que permita que a gente se relacione de um jeito mais livre, mais criativo com o nosso próprio desejo e com o que vem do real, do inesperado. É mais sobre flexibilizar do que demolir, eu diria. Certo. Então, resumindo um pouco, o que a gente pode tirar disso tudo? Que essa estrutura, fantasia fundamental, mesmo sendo essencial para a gente se constituir, ela pode também ser um limite bem forte. O jeito como a gente organiza a nossa realidade interna, nossos desejos, isso impacta diretamente a nossa vida. E pode prender a gente em ciclos, em repetições, se a gente não conseguir olhar para isso e, bem, questionar um pouco. Perfeito. E para a gente terminar, fica uma provocação, pensamento final. Se a fantasia é essa lente, né? Que molda como a gente acessa o real e o nosso desejo. O que será que existe para além dessas paisagens internas que a gente já conhece tão bem? O que será que surge de novo quando essa moldura fundamental começa a ser
atravessada ou pelo menos questionada de verdade? Fica aí a pergunta para pensar.